Acho que nós, deputados brasileiros, deveríamos nos revezarmos nesta tribuna para diariamente discutirmos esse tema, que é, sem dúvida, a redenção dos municípios pequenos e pobres e, por que não falar de alguns estados do Brasil, a exemplo do Piauí de Vossa Excelência, deputado Assis. Eu tenho discutido muito isso por onde ando. Tenho sido muito cobrado pelos prefeitos do meu estado, pelos vereadores, pelas pessoas que entendem que os pequenos municípios brasileiros não conseguem mais honrar as suas despesas, fazer os investimentos necessários no sentido de melhorar as cidades e enfrentar, sobretudo, os problemas que têm afligido as cidades brasileiras no que concerne a drogas, a dificuldade da saúde pública, investir em educação, e nós só faremos isso com novos recursos, e eu acho que o advento, a descoberta do pré-sal é uma janela de oportunidades onde todos temos de nos unir para que esse recurso, deputado Amaury, como falarei daqui a pouco no meu pronunciamento, pela vez primeira desde a Constituição de 88, venha a repartir recursos no nosso país. O Brasil vem concentrando vergonhosamente recursos. A União, ano a ano, incha seu orçamento, enquanto os municípios e os estados, deputado Francisco Escócio, sobretudo aqueles estados que têm mais dificuldades econômicas, não conseguem elevar as suas receitas na mesma proporção que a União faz. Portanto, essa concentração de recursos, Amaury, perversa, tem feito do Brasil um país desigual e que, de agora por diante, terá sem dúvida alguma mais dificuldade de erradicar a pobreza, de combater a pobreza, porque, nobre deputado, a pobreza agora está nos rincões, está longe das grandes cidades, está nas pequenas cidades, na periferia das médias cidades, e se nós não dividirmos os recursos, os municípios não terão condição de fazer esse enfrentamento. E é nos municípios, deputado Amaury, onde o povo mora. E, na minha opinião, o município deveria ser o maior detentor dos recursos para fazer enfrentamento aos problemas sociais que ele vive. Mas antes disso, eu gostaria, presidente Amaury Teixeira, falar um pouco da Comissão da Lei Geral da Copa. Nós tivemos a oportunidade de, na última terça-feira, aprovarmos o relatório do deputado Vicente Cândido, deputado do PT de São Paulo, conhecedor do esporte, do futebol, estudioso do evento Copa do Mundo no Brasil, apresentou um relatório que conseguiu aglutinar a média das ideias da comissão. Relatório relatório elogiado até por aqueles que votaram de forma contrária no dia da última sessão. Foram somente 4 votos contrários, o relatório do deputado Vicente Cândido. Entretanto, nós tivemos um pequeno problema. Antes de concluirmos a votação na Comissão Especial da Lei Geral da Copa, deputado Francisco Escócio, iniciou-se a ordem do dia no plenário. E como Vossa Excelência sabe, conhecedor do regimento, as votações nas comissões não podem se sobrepor às votações em plenário. Portanto, por questão de 2 minutos, nós teremos de, na próxima terça-feira, refazer a votação e votarmos também os destaques. Eu digo isso com muita tranquilidade porque sei que a discussão foi feita de forma ampla, nós rodamos o país, incorporamos no relatório opiniões diversas de vários deputados, de forma que eu acredito que a Lei Geral da Copa é hoje um projeto muito melhor do que o que veio do Executivo. Como eu tenho dito por onde ando, deputado Hugo Mota, a Câmara dos Deputados não é de digerir pratos feitos. Nesta casa é comum o debate, a discussão, e nós temos que fazer isso para iluminar os pontos obscuros dos projetos que aqui chegam, e sem dúvida, nesse projeto da Lei Geral da Copa do Mundo, que normatizará o principal evento que o Brasil realizará nesta década, sairá daqui com condições para, por um lado, permitir à FIFA realizar aqui um grande evento e, por outro, apresentar para o mundo que o Brasil tem condição não só de continuar crescendo e demonstrar ao mundo o seu dinamismo econômico, mas demonstrar também a sua capacidade, organicidade de realizar grandes eventos. Presidente Amaury, queria voltar a falar dos royalties. Essa semana, deputado Francisco Escócio, nós observamos este plenário fazendo chicanas, manobras, para que as medidas provisórias não fossem votadas,
fossem proteladas, atrasadas. Isso é tudo que a população mais rejeita nesse país. Isso é tudo que o nosso povo não quer. Isso é aquilo que quando nós chegamos nos nossos estados, as pessoas perguntam, mas por que passaram a semana sem votar em plenário? Por que não aprovaram a medida provisória que facilitaria o governo federal intervir nos desastres naturais no Brasil? Não aprovamos porque às vezes interesses de poucos se sobrepõem sobre os interesses da maioria. Observamos isso aqui com muito pesar. Eu fiz questão de estar em plenário, trabalhando em nome do PMDB, do meu partido, em nome do Nordeste brasileiro, em nome dos estados que não são produtores de petróleo, mas que merecem que a riqueza da União seja repartida para que esse plenário pudesse votar. Porque, presidente Amaury, o presidente da Câmara, Marco Maia, assumiu o compromisso de que na segunda quinzena de março nós iniciaríamos a discussão dos royalties no plenário desta casa. Nós precisamos votar sim, precisamos deliberar sobre o substitutivo do deputado Vital do Rego, que vai ajudar o Brasil como um todo. Na Constituição de 88, meus amigos e minhas amigas que nos assistem de casa, os municípios brasileiros recebiam 19% da arrecadação federal. Hoje, 24 anos depois, os municípios brasileiros recebem 14% da arrecadação. E caindo, no próximo ano será 13%, no outro 12%. E assim não dá. Nós precisamos dividir os recursos. Na França, um país onde a democracia é mais consolidada do que a nossa, nós já seguimos alguns passos dados por eles, presidente Amaury, mais antigos. Eles entendem que os municípios devem administrar a maior parte dos recursos, deputado Francisco Escócio. Os municípios franceses administram 51% de toda a receita da União, no Brasil só 14%. Nos Estados Unidos, os municípios enfrentam a violência, os municípios fazem educação, os municípios têm mais autonomia e por isso Nova York dá exemplo ao mundo de como se combate a violência, como se reduz homicídios, e o Brasil tem que aprender com isso. Com pouco dinheiro nas cidades, os prefeitos sofrem e as pessoas têm muito mais contato aos vereadores, aos prefeitos, do que aos deputados estaduais, aos governadores, aos deputados federais. Nós temos que discutir isso. Enquanto tiver uma bandeira municipalista nesta casa, eu estarei a empunhá-la. Porque eu fui prefeito durante 6 anos, fui reeleito prefeito no município pequeno e pobre do Nordeste e sei a dificuldade que é administrar com recursos escassos, deputado Francisco Escócio. Os royalties não será a panaceia para que nós resolvamos todos os problemas do Brasil. Não será a varinha de condão que chegará para resolver os nossos problemas. Mas sem dúvida, deputado Amaury, nós precisamos agir em duas vertentes. Primeiro, racionalizar o gasto público, combater a corrupção, dar eficiência na execução orçamentária dos nossos recursos e, por outro lado, garantir mais recursos para os municípios e para os estados pobres do Brasil. Não sou contra Rio de Janeiro, nem contra Espírito Santo. Eu só acho, deputado Francisco Escócio, que não é justo a União arrecadar anualmente 10 bilhões de royalties. Os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, 12 bilhões e 500, respectivamente, 10,7 bilhões para o Rio de Janeiro e 1,7 bilhão para o Espírito Santo. Não é justo também, deputado Amaury, o município de Campos, no Rio de Janeiro, arrecadar 1 bilhão e 200 milhões por ano, enquanto todos os outros estados do Brasil arrecadam 1 bilhão. Ou seja, somente o município de Campos, no Rio de Janeiro, arrecada 20% a mais do que os demais estados brasileiros, deputado Francisco Escócio. Isso é um absurdo. Eu queria dar aqui o exemplo da minha querida Alagoas, que padece da falta de recursos para fazer o enfrentamento aos problemas da população. Eu digo isso, deputado Amaury, com muita tranquilidade, porque faço oposição ao governador do meu estado, mas sei que Alagoas precisa de mais recursos para fazer enfrentamento à ampla violência que assola o Estado, para melhorar a saúde pública, para investir em infraestrutura e permitir o crescimento sustentado do nosso Estado. Alagoas recebe atualmente, deputado Francisco Escócio, 81 milhões
recebeu em 2010, só para concluir, senhor presidente, recebeu em 2010 81 milhões e 500 mil reais. Se nós aprovarmos na casa os royalties, o Estado passará a arrecadar em 2012 283 milhões e 750 mil reais. É um crescimento de mais de 200 milhões de reais. Isso é fundamental. E no ápice da produção do pré-sal, quando os poços já estiverem maduros na sua produção, na plenitude da sua produção, Alagoas vai arrecadar 1 bilhão 135 milhões com a distribuição dos royalties do pré-sal. Nós temos que acabar nessa casa a hipocrisia. Precisamos fazer um revezamento nesta tribuna. Cada deputado representando o seu estado suba a esta tribuna e cobre da presidência da casa o que os senadores têm feito no Senado Federal. Foi lá com a atitude do presidente Sarney, que pautou, enfrentou a discussão que o senador Vital do Rego apresentou um substitutivo que dá para o país condição de fazer enfrentamento à pobreza, à miséria e melhorar os indicadores sociais nos próximos anos. Nós temos de fazer a mesma coisa aqui, presidente Amaury. Temos de batalhar para que os royalties venham a plenário, porque o resultado todos nós já sabemos que é a vitória do país e não a vitória de poucos sobre muitos. O Brasil virou várias páginas na história, várias páginas. Uma das que nós viramos foi que nós não podemos permitir que poucos comandem todos. Nós vamos ter que aqui na casa escolher que quem deve comandar é a maioria, e sem dúvida na questão dos royalties a maioria está do nosso lado. Muito obrigado, presidente Amaury, pelo tempo, e eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que utilizasse os meios de comunicação da casa para divulgar esse pronunciamento que ora fiz nessa tribuna. Bem, nós vamos voltar a breves comunicações. Deputada Assis Carvalho, do PT do Piauí. Senhor presidente, agricultores familiares do Piauí estão deixando a pobreza extrema e transformando sonhos em empreendimentos graças à linha de crédito do combate à pobreza rural, que é o nosso CPR, do Programa Nacional do Crédito Fundiário, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o nosso MDA. O meu estado do Piauí é o responsável por 10% de 50 mil concessões do programa em todo o país, o que significa o atendimento a 12 mil famílias, que hoje podem trabalhar com segurança no custeio de sua produção agrícola, segurando o jovem empreendedor na sua terra. O meu estado do Piauí, nós queremos agradecer ao ministro Afonso Florencio pelo empenho, mas em especial ao coordenador nacional do Crédito Fundiário, Francisco das Chagas Filho, nosso amigo Chicão. Agradecer também, com muita alegria, ao nosso grande amigo, que a gente tem um carinho muito especial, que é o companheiro Adelmar, que tem também nos ajudado bastante. O Chicão é um piauiense como eu, um técnico brilhante e que hoje atua desde o Ministério do Desenvolvimento Agrário.